Eu quero falar hoje sobre a importância que a palavra tem, que a Bíblia Sagrada tem. A palavra canon, do estudo hebraico, do estudo bíblico, teológico, significa junco. Aliás, do hebraico significa gené. O pastor Cláudio Antônio entende hebraico. Significa gené. E do grego significa canon, o junco. O que era o junco? Era usado como uma vara de medir e avaliar. E junto com isso eu simbolizo João capítulo 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que é o nosso junco, que avalia e que mede a nossa fé. Você sabia que Deus, ele reage e não age? Eu vou te explicar isso aqui. Mas como assim, pastor Fabiano? Deus, ele vai reagir conforme você age, a sua ação. Porque com a sua ação, aí Deus vai reagir em seu favor. É para isso que ele deixou a palavra oração, que tem dois adjetivos. Orar, dois verbos, orar mais ação. Segundo Crônicas 20, versículo 20 diz: ouve-me, ó Judá, vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É muito comum hoje nós vemos o povo de Deus falando sobre o agir de Deus. Aí muitos dizem, Deus vai agir, até cantam, Deus age, Deus vai agir. Deus é quem sabe. Ou se for a forma de Deus, Deus vai agir. Muitos falam assim e pensam dessa forma. Mas esquecendo que Deus, ele não age. Ele vai reagir conforme a nossa ação. Todos nós conhecemos aquela passagem onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Todos pregam sobre o milagre da multiplicação. Mas ninguém fala que o menino teve que dar a sua marmita, o seu almoço primeiro, que eram 5 pães e 2 peixinhos. Muitos esquecem da ação daquele rapaz de doar os 5 pães e 2 peixinhos aos discípulos para que houvesse a multiplicação no sermão da montanha. E muitos oram assim, venha a nós o vosso reino, não é isso? Mas que não seja feita a sua vontade, seja não. É desse jeito. Só vinde a mim. Envia o outro. Envia o outro. A ação é o que envolve a fé, meu irmão. E nem Deus ficou fora disso. Porque em João 3,16 é um capítulo universal, um versículo conhecido mundialmente, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até o Senhor teve que agir por nós. E por que nós esquecemos de agir por Ele? Para que nós mesmos venhamos ser abençoados. O ato de se doar não significa só dizimar. Mas quando você trabalha na obra do Senhor, significa que você está dando como sacrifício as suas ações em prol do crescimento do Evangelho, irmãos. E nós devemos reconhecer que nós somos limitados e que somos falhos. Senão a soberba ela entra, e a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Lembra quando Paulo dizia assim, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Hoje, na definição moderna, a boa pregação tem que ser, antes de tudo, ela tem que ser breve e estimulante, é desse jeito, na atuação moderna. É entretenimento. Mas onde está o ensino, irmão? A repreensão, a correção que educa na justiça da palavra de Deus. Existem 3 formas que Deus age através do Espírito. Consola, edifica e exorta.
Mas hoje a definição moderna é diferente. Pirotecnias e shows trazem a atenção do homem. Mas o Evangelho tem sido descartado. Eu fico pensando hoje, como que a igreja deve trabalhar? Nesse mundo atual, onde a ciência te multiplica, nós podemos sim unir o útil com o agradável. Nós podemos unir sim a tecnologia, o desenvolvimento. Mas não podemos deixar de entender que a igreja trabalha construindo caráter. A igreja ela forma caráteres e ela tem que trabalhar com o orgulho das pessoas sim. E não massagear os seus egos, orgulhos e soberbas que a vida oferece. E o principal, a igreja é uma formadora de servos. Por isso que Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que nós podemos dizer isso, irmãos? Combati o bom combate. Mas muitos vão para a igreja arrastado. Está parecendo que carrega um saco de batata nas costas, meu irmão. Faz por obrigação, murmurando. E ainda diz que guarda a fé, meu filho. Quanto mais a gente prega, valorizando o ego, mais aprovação teremos do povo. Porque o ego humano nunca está satisfeito, irmão. O Evangelho não é só cura, bênção financeira, não. O Evangelho é mudança de vida. Eu acredito na prosperidade com princípios bíblicos, sem dúvidas. Mas eu acredito que o Evangelho, em primeiro lugar, ele salva. E Deus está querendo que você haja em prol da sua obra, meu irmão. Já perdeu a vontade de ir para o culto, já perdeu a vontade de ofertar, de dizimar, daqui a pouco você se apostata. Aí você será entregue com os seus talentos que você não fez, para que Deus dê conta deles no dia do grande juízo. Tem uma frase que eu uso muito, que eu digo assim: quando o eu não é negado, ele é necessariamente adorado. Aí o eu vira uma idolatria pessoal, meu irmão. Porque o seu eu, por você, está acima de tudo. Você, irmã, coloca o seu eu acima de tudo. O seu eu tem que ser conquistado, não o eu da sua família. Adianta falar que crê em Deus, mas não age conforme a realidade da palavra. Pastor, não pode falar nada que você já vira a cara. Casquinha de ovo. A igreja é uma formadora de caráter. E o próprio povo tem destruído essa definição. Porque não respeitam mais os seus líderes, andam conforme o vento leva. Não respeita seu ministério, sua raiz. Esquecendo que quando entrou na igreja estava toda destruída. Cheia de vícios, com problemas financeiros. E tem dificuldade de submeter hoje só porque fala em línguas. Só porque se intitula que tem dons. E não respeita a sua liderança. O corpo de Cristo está se definhando, irmãos. Que pena que esse programa pega só em Uberlândia, a meio de rádio e comunicação. Pela internet está em todo mundo. Mas eu queria que fosse em rede nacional, pela rádio. Porque as igrejas estão se definhando, irmãos. E se nós não abrirmos a boca, o povo daqui a um dia toma o cajado na mão dos seus líderes. Por isso que lá em Crônicas disse: crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20:20. Ouve-me, ó Judá, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Por que está essa inflação no Brasil, irmãos? Porque não há um respeito espiritual por parte da igreja. A identidade da igreja está se individualizando. As pessoas estão se individualizando. Eu não concordo com essa palavra independente. Quem que é independente, irmãos? É o demônio, ele não depende de ninguém. Quando Lúcifer dirigiu o coral nos céus, os querubins, ele quis ser ser independente. E ele foi expulso do céu. Ninguém é independente, irmão. O cabelão está lá no pé, mas a língua é maior do que cabelo, irmã. Hã? Na hora de ir para a igreja, põe o terno, mas deve o bairro inteiro, irmão. O evangelho muda o caráter. Quem rouba não rouba mais. Quem prostituía não prostitui mais. Quem bebia não bebe mais. E hoje está um tal de bebida social, irmão, já está entrando dentro da igreja. Está entrando dentro da igreja. Ah, não pode falar isso no ar não, pastor. Não pode falar o quê, né? Onde que está na Constituição que eu não posso falar isso no ar? Me fala aí, me mostra na Constituição brasileira que eu não posso falar isso no ar. Tem muita pudriqueira que está no ar, é pornografia na televisão e ninguém fala nada. Aí eu vou falar da cachaça, da pinga, não posso falar no ar. Ah, vou beber social. Você vai pro inferno social, rapaz. E ainda prega no altar de Deus. Cria vergonha na cara, meu irmão. Vai se converter, rapaz. Ah, um pouquinho só, pastor, só para esquentar do frio. Você vai esquentar no quinto dos infernos, rapaz. Não larga essa cachaça, não. E ainda quer dar um de dons espirituais ainda, seu carnal. Olha debaixo da sua pia aí, um tanto de engradado que tem aí. Da Brahma, da Skol, da Redonda, da Quadrada, da Triângulo, tá tudo aí debaixo da pia. E ainda quer dar um de bom dentro da igreja. Ainda quer mandar no pastor, rapaz. Quem que você pensa que você é? Casquinha de ovo. Respeita seu pastor, rapaz. A igreja está se definhando, a sua identidade está se perdendo, irmãos. Mas isso diz a palavra que no fim dos dias o amor se esfriaria de muitos. Mas aqueles que são realmente escolhidos não se contaminarão. Olha para o espelho e veja os seus defeitos. Você aponta o dedo nos defeitos de todo mundo e não olha para o seu, meu irmão. Você já viu como é que você é dentro da igreja? Olha para os defeitos de todo mundo. Mas você não, você é um profeta. É um manto de mistério. Todo mundo está lá orando, você está lá de joelhão lá, cruzado, e lendo a Bíblia. Daqui a pouco quem vai pregar é o Benny Hinn. Welcome Holy Spirit to be here. Tudo tem que andar do lado do seu eu. Senão pastor é ruim, se pastor não falar seu nome, pastor é ruim. Igreja é ruim, não presta. Não é assim que você faz, ô missionária? Hã? Não, porque se não falar seu nome, pastor não presta mais. Acabou. Lembra de onde tu saíste, ó Israel. Lembra de onde fostes achados. A ingratidão é cuspir no prato que você comeu há muitos anos. E não vem com essa de profetizar para cima de mim, não. Se você não comer 1 quilo de sal comigo. Eu quero ver seu testemunho, sua vida com a família, sua vida com Deus. Quero ver seu caráter. O que adianta você querer sair para pregar nas igrejas tudo e na sua igreja você não dá um fruto, meu irmão? É
conferencista, hein, missionário? É pelos frutos que conhecereis as vossas árvores. E toda árvore que não der fruto será arrancada. Aí está um significado porque que você fica pulando de igreja em igreja. Sabia disso? É bíblico. E é uma revelação forte, irmãos. Por que você não fica firme em nenhuma igreja? Porque você não dá frutos. E você é arrancado, expelido do corpo de Cristo. E ainda diz que o tempo de Deus acabou. E ainda diz que Deus mandou você sair da igreja? Não! Você foi arrancado porque você é incompetente. Está lá em João 15. A árvore que não der fruto será arrancada. Há um joio no meio do trigo. E amanhã, sexta-feira, se você crê que eu sou um profeta de Deus, você vai sair do seu bar, da sua casa. Eu vou orar com imposição de mãos. Eu vou expulsar esse demônio do vício. Você que perdeu o seu marido, a sua esposa, saiu da sua casa.